Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 21, React. Problema no sistema de freio? Faça upgrade. A moda hoje é track day, né? E aí o que acontece? O pessoal vai lá nos track days e dá uma, duas voltas, pronto, deu fade no carro, acabou o freio. Ah não, vamos fazer um upgrade no freio. O que eles fazem normalmente? Coloca uma pastilha mais dura, coloca óleo de alta performance, que ele consegue ter uma temperatura maior, ele aceita uma temperatura maior, mas isso está errado. O colega é taxativo a afirmar que só troca de pastilha e fluido de freio não é suficiente, né? Mas depende do caso, né? Você pode ter aí um veículo que está na pista e a exigência não é tão grande, né? E devido ao baixo custo da modificação, é a primeira coisa que se tenta, né? Dificilmente alguém vai fazer uma modificação pesada, principalmente, né? Porque a maioria de quem mexe em sistema de freio não faz cálculo, então ele vai por etapa. A primeira coisa que vai ser feita é trocar a pastilha e fluido de freio, que muitas vezes dá resultado. A gente não pode ser taxativo e falar que isso não funciona em 100% dos casos. Por quê? Quando você coloca uma pastilha de alta performance num disco original, que não tenha uma espessura grande, que tenha uma área de ventilação, o que acontece? Você aumenta mais ainda a temperatura do disco. Consequentemente, você vai acabar mais cedo o teu freio. O colega fala aqui em espessura grande de disco, né? E eu entendo que essa espessura grande se traduz no aumento de massa. Isso está correto, né? Se você busca aí um incremento na capacidade de resistir, né, à fadiga térmica, você tem que aumentar mesmo a massa do disco, né? Quanto à pastilha de performance, né, o que acontece? Existe um ligeiro aumento de temperatura, mas o que existe na realidade é um aumento do coeficiente de atrito entre a pastilha e o disco, e isso promove uma redução da vida útil do disco. O disco, trocando, né, deixando mais claro, o disco acaba mais rápido, justamente porque a pastilha tem um coeficiente de atrito maior, ela promove um desgaste maior no disco. O que você precisa trabalhar? Você precisa trabalhar num disco maior, sempre. É uma relação. Um disco maior, pinça maior, pastilha maior. Para quê? Para que você tenha uma dissipação de calor maior. Entendeu? Senão você vai ter problema no seu freio. E, fora isso, umas tomadas de ar. Não adianta você só trabalhar com pastilha. Você está potencializando a sua temperatura, você colocando uma pastilha em cima do seu freio original. O disco maior, a maior massa, né, desse disco, uma pastilha maior, leva uma maior potência dissipada, né? E vai de encontro aí com um carro de alta performance, um carro que sofreu uma modificação muito grande, que é usado aí em pista numa exigência muito maior do que o veículo original. Nossos carros aqui, nós fazemos as pinças de freio e os discos. Esses discos tem uns slots, como você pode ver aqui. O que é? Isso daqui é para limpar a pastilha. Porque na hora que você está atuando com ela, ele pode até vidrar. Com isso, ela ajuda a não vidrar, ela vai sempre limpando e vai expelindo esse pó para fora, tá? Em excesso, ele começa a dar um ruído. Então não é bom você ter vários slots, sim alguns, como vocês estão vendo aqui, ó. Não precisa mais que isso. O disco furado eu não recomendo. Ele tem micro fissuras nesses discos furados. E a vida útil do disco vai embora rapidinho, tá? Um disco dele chega a 800 graus. É normal ele chegar a essa temperatura. Essa liga aguenta essa temperatura, correto? O jeito de ser usado, quando você está usando ele numa situação de estresse. O colega afirma que o slot ele remove, né, o material que vidra, né,
no material de atrito, na pastilha. E realmente isso acontece. E para mim, na minha opinião, isso é um indicativo que você tem um material de atrito que não suporta a sua solicitação, né? Você tem um material de atrito aí que sofreu fade e o slot serve justamente para diminuir o tempo de recovery, né? Ele agride aí a face da pastilha, ele remove rapidamente, mas o que não se diz é que ele faz isso sempre, não só quando vibra. A cada passagem do slot ele remove mais material do que um disco liso, né? Então ele diminui drasticamente a vida útil aí da pastilha. Isso é um problema sério em carro de endurance, né? Um carro aí que vai rodar 12 horas seguidas, tem que tomar muito cuidado com o uso de slot. Eu concordo com o colega em relação ao disco furado, né? Principalmente se é um disco que não é resultado aí de um trabalho de desenvolvimento de uma empresa conceituada, de uma empresa que conta com um corpo de engenharia robusto, né? Eu não quero dizer que é feito no fundo de quintal, não é isso, mas assim, mesmo se você pegar um disco de carro original, uma BMW, uma Mercedes, ele está sujeito, uma Porsche também, ele está sujeito a trinca, né? Quanto mais um disco que você faz aí numa empresa com uma capacidade técnica menor. Então realmente se deve evitar o uso de furação em disco. Quanto à temperatura, o colega afirma que a liga resiste a 800 graus. Ela pode até resistir mecanicamente a 800 graus. Só que depois que ela passa dos 723, o ferro fundido, que provavelmente é o material que o colega utiliza aí no disco, ele troca, né, da fase de ferrita para a fase de austenita, e essa troca promove o empenamento do disco. Então assim, pode chegar nos 800, só que vai empenar. Sempre que você usar com essa situação de estresse, não chegue e pare o carro rápido, e sim dá uma ventilada no freio, para ele se resfriar, aí você para. Porque se você fizer, você para rápido, existe um empenamento no disco. Okay? Essa questão, né, de não parar o veículo de repente, eu vejo isso como um mito, né? Porque se você tiver aí uma aplicação forte, você está indo na pista e parar nos boxes, de repente, o pico de temperatura foi atingido durante a aplicação do freio. Quando você foi para os boxes, você parou o veículo, você diminuiu drasticamente aí a refrigeração, né? A passagem de ar para remover esse calor. Mas assim, a temperatura não vai aumentar, a temperatura vai diminuir, mas numa taxa, né, menor. Então, na prática, eu não vejo sentido nisso, né? E o colega afirma que se fizer isso, o disco empena. E novamente, a gente já conversou sobre isso. Tem vídeo específico disso no canal. E não é diminuindo a temperatura que se atinge aí, que se empena o disco. É quando se ultrapassa os 723 graus. Na nossa aplicação de freio, o freio sozinho ele não faz milagre. Tá? Então o que nós precisamos? Precisamos de composto de pastilha, onde você tem um composto duro e um composto mole. Essa é uma pastilha usada hoje em corridas, tá? Olha o estado que ela fica, tá? Sobre estresse mesmo, grande. O estado dela fica assim, ok? Tem umas trincas, normal. Ela chega a 800 graus de temperatura, é a temperatura máxima que chega, tá? E ela é assim. O composto duro mais composto mole, eu acho que não ficou muito bem explicado, né? Você tem que escolher um composto que apresente um coeficiente de atrito estável na temperatura que seu sistema de freio trabalha. Por isso que, novamente, o material de atrito é muito importante. Você pode ter um sistema de freios que se comporta muito bem na pista, né? Que ele trabalha quente. Mas se você pegar esse mesmo veículo e colocar na rua, quando você sair da sua garagem e o freio estiver frio, é capaz de você, né, bater na traseira de um carro na próxima esquina, porque você não vai ter coeficiente de atrito suficiente, né, para parar esse veículo naquela distância que você está acostumado.
E do mesmo modo, se você pegar um composto que é de rua, você vai levar para a pista e ele vai perder muito o coeficiente de atrito por causa do aumento da temperatura. Então é primordial você fazer essa escolha, né? Muitas vezes é difícil, principalmente com material do mercado nacional, porque os fabricantes, né, eu não entendo o porquê, mas os fabricantes parece que têm receio de divulgar as características, né, do seu material de atrito. Eles se resumem a dizer: essa aqui é para pista, essa é para um track day e essa é para rua. Mas não deixa aí uma liberdade maior, não dá mais informação para se escolher de uma forma correta o material de atrito. Fora a pastilha, tem que existir dissipação de calor, ventilação e pressão. Tudo junto dá um excelente freio, tá? Então, para você que gosta de performance ou que gosta de um freio melhor, você tem que ter todo esse conjunto. Não adianta você ter uma pastilha boa num conjunto original, um conjunto que é para o dia a dia, certo? Não adianta, você vai estragar seu sistema de freio. Você pode estragar até o sistema ABS lá em cima, na parte eletrônica, que vem temperatura para cima. Então, o recomendado é você trocar todo o sistema, ok? Nunca usa aço normal 1020, 1045, e sim você parta para uma liga de alumínio para fazer o suporte de fixação das suas pinças, tá? Porque existe deformação, o material não ajuda em nada juntando caloria e força. Ele vai existir um empenamento, sendo que no alumínio isso não acontece, tá? Tua pinça sempre vai ficar naquele alinhamento que tem que ser certo. O alinhamento é tudo no sistema de freio, tá? Por isso você vê aqui uma pinça, essa pinça chegou para nós damos garantia, fazemos revisões nas pinças, tudo. Tá aqui, ó. Essa pinça aqui é de um Jetta, tá? Suporte, tá? É plug and play, você chega no teu carro, você instala e sai andando, ok? Tem pinças nossas que o suporte já vem no lugar, tá? Isso depende de cada projeto. Cada projeto é um tipo de pinça, ok? É isso aí, pessoal. O colega fala de dissipação mais ventilação e depois de pressão, né? Ventilação e dissipação estão juntas, né? A gente pode considerar aí como andando de mão dada, mas pressão, eu não entendi que pressão que o colega se refere, né? Agora ele fala que não adianta pastilha boa em conjunto original. Novamente a gente já conversou sobre isso e muda sim. Você tem que ter uma pastilha adequada à sua aplicação. Então você pode pegar um sistema que é original e melhorar muito ele para a pista, trocando somente o material de atrito. Agora o dano que o colega se refere aí no sistema de ABS, no Traction Control, realmente ocorre, né? Em casos extremos, você pode ter fervura de fluido de freio no reservatório. Então você pode levar um excesso de calor aí no módulo ABS, né? Que a primeiro momento talvez não apresente vazamento, mas você vai comprometendo a vida útil do ABS. Em vez de ele durar aí, os 10 anos previstos, ele dure muito menos. A gente está falando, né, em carro de track day, que muitas vezes nessas modificações, nessas alterações do sistema de freio, o ABS deixa de funcionar como esperado, justamente pelas alterações do tamanho do freio de roda, né? Em relação ao material de suporte de pinça, o aço ele é sempre mais resistente do que o alumínio, né? Só que o alumínio, além de ser muito mais leve, ele dissipa muito melhor o calor. Então, quem está fazendo esse suporte tem que se atentar a isso. E uma coisa curiosa, né, que não ficou explícito, mas o colega só fala de freio dianteiro, né? E o carro tem 4 rodas. Então, uma dos artifícios que você pode utilizar para melhorar a dissipação de calor é aumentar a participação da traseira, tomando cuidado, né, com o travamento de roda, mas aumentar a participação da traseira. Se você aumenta da traseira, quer dizer que você tirou um pouco da dianteira.
né? Então você reduziu a geração de calor na dianteira. E a maioria de quem mexe com o sistema de freio só modifica dianteira. Tá joia? Então assim, quem domina o cálculo sabe que é um conjunto de 4 rodas para se dimensionar. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.